Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso Gramática em Captica. Esse curso nós estamos trabalhando justamente a ênfase na linguagem, no português, e abordando algumas características teológicas e filosóficas. Teológica no campo cristão, especialmente no campo cristão de tradição protestante, né? A qual nós fazemos o melhor, eu, né, faço parte. Bom, já trabalhamos alguns conceitos importantes na análise sintática. Como você pode ver aí, né, a primeira lição a gente trabalha sujeito, depois trabalhamos vocativo. São muito importantes para a gente fazer uma análise sintática. Estamos usando esse livro muito importante do Napoleão Mendes de Almeida. Esse livro, na verdade, é um livro que vai dar base para a gente poder aprender o latim, mas a gente pode usá-lo para abordar a questão da análise sintática e ver alguns conceitos muito importantes para se fazer uma análise sintática, né? Quando a gente vai observar uma oração, uma frase, assim sucessivamente. Então, trabalhamos sujeito, que é muito importante, a gente já viu a questão do sujeito, trabalhamos vocativo, que foi a segunda lição, e a terceira lição é justamente o genitivo. O genitivo é muito importante porque vai trabalhar justamente o adjunto adnominal restritivo. Anderson, o que é isso? Esse terceiro elemento é muito importante, né? Porque vai compor toda a estruturação sintática de uma frase. Quando a gente olha para uma frase, provavelmente a gente vai encontrar sujeito, provavelmente a gente pode encontrar numa frase um vocativo, quando a gente está trabalhando no chamamento, e também o adjunto adnominal restritivo também aparece. Vamos lá. Vou ler aqui o que o Napoleão nos diz. O terceiro elemento que pode aparecer numa oração é o adjunto adnominal restritivo. Vamos ver aqui a nota de rodapé para a gente perceber o que é isso. Vamos lá. Ó. Nota de rodapé. A nomenclatura, deixa eu colocar a setinha para vocês observarem onde é que eu estou lendo. Aqui, ó. Vou botar aqui várias setinhas para você perceber onde é que eu estou lendo. Então vamos lá. A nomenclatura gramatical brasileira, enquanto especifica os diversos adjuntos adverbiais, não faz o mesmo com os adnominais. A gente vai trabalhar depois o que é esses conceitos, viu? Pode ficar tranquilo. A discriminação do restritivo aqui se impõe ao mesmo tempo que acompanha tradicionalmente o procedimento da gramática latina. Então ele faz menção da gramática metódica da língua portuguesa, né? Então veja que ele está dando ênfase ao latim, mas nós não podemos esquecer do português aqui. Então, o que é um adjunto adnominal restritivo? Adjunto adnominal restritivo é o complemento que restringe um nome. Já está indicando, né? Um complemento, complementarização, conjunção está em conjunto, é um complemento. Porém, esse complemento é restritivo, restringe, prende-se um nome. Ele dá um exemplo para ficar claro, é porque isso é muito abstrato. Não, você está muito hermético, esotérico, abstrato. Deixa mais claro. Divulgue. Ele divulga o Napoleão. Suponhamos a frase: Casa de Pedro. A casa podia ser de Paulo, de João, de Antônio, etc. Mas dizendo casa de Pedro, nós restringimos a palavra casa. Então, novamente a gente está trabalhando aqui linguagem e realidade. Lembra? Signo, significado e referente. Referente à realidade. Então, é impossível trabalharmos realidade sem definições. E quando a gente define, a gente restringe. Por quê? Porque a realidade é limite. Quando você olha para a realidade está o tempo todo trabalhando em limitações, delimitações, limitante. Não confunda com militante. É limitante, limitacional. Quando a gente observa uma coisa, eu vou pegar aqui esses papéis. Ao observar esses papéis, a gente vai observar toda a estrutura geométrica, a forma desse papel, a sua materialidade, a coisa que ela é, e vamos observar que ela é limite.
O que é que significa que restritivo a partir de uma característica filosófica, Anderson? Significa que a realidade ela é limitada e finitizante. A gente pode abordar justamente a dimensão dual criatura e criador. Lembra da filosofia quadrante, o sistema de filosofia que eu estou desenvolvendo? Na filosofia quadrante vai trabalhar o quê? O cerne da compreensão humana consiste em 4 princípios últimos: conhecer, ter e relacionar com um Deus ou deuses, divindades; conhecer, ter e relacionar comigo mesmo; conhecer, ter e relacionar com a realidade; conhecer, ter e relacionar com o outro. Lembra lá da gnoseologia? Conhecer, ter, relacionar. Só você pegar o conceito de ter. Por exemplo, eu agora estou tendo. Estou conhecendo esse objeto aqui, esse papel? Estou. Mas além de conhecer, eu estou tendo. Veja, eu conheço Paris, já usei essa analogia, né? Eu conheço Paris, mas eu não tenho Paris. Porque eu não estive em Paris. Paris não se tornou patente diante dos meus olhos. O conceito ter aqui é o conceito de ter aquilo que está diante dos meus olhos, onde eu posso ver e observar e ali manter, nesse ter, um relacionamento. Quando eu tenho o conceito de terição, né? Terecimento, quando eu mantenho um terecimento diante da realidade, eu me relaciono. Por exemplo, você pode morar agora em Vitória da Conquista, mas não conhece, por exemplo, Londres. Ou melhor, não tem Londres. Você conhece Londres apenas de uma dimensão psicologizada. Você apenas na sua memória, você viu alguma imagem na internet, viu alguma notícia na televisão. Então você conhece, mas você não tem. Não se tornou patente na sua frente. Seus olhos não viram, seus pés não andou sobre as ruas de Londres. Então você não teve. Você não terecionou Londres. Mas você conhece. Você conhece. Então, tudo que tenho, conheço. Mas nem tudo que conheço, tenho. E tudo que tenho, conheço me relacionando. Então, a gente tenta trabalhar aqui a ideia de conhecimento a partir desse tripé gnoseológico, né? Como eu expliquei. Então, quando a gente olha para isso que eu estou tendo aqui agora, como por exemplo esse papel, a primeira coisa que a gente observa é a sua estrutura geral. E quando você observa a sua estrutura geral, o que é que a gente vai abarcar? A gente vai abarcar a dimensão restritiva. Então, quando na análise sintática a gente está trabalhando adjunto, adnominal restritivo, ou seja, o genitivo, nós estamos trabalhando a realidade que se define. E Deus, ao criar a realidade que se define, a criou dentro de um aspecto finitizante. Então, trabalhar a criatura é trabalhar o conceito de finito. O conceito finito é muito importante. A realidade é limitante, é limitacional, é delimitante, é finita. Porém, o Criador é absoluto. Não tem como usar conceito restritivo no Criador, porque ele é infinito. Mas Anderson, a Bíblia usa dimensões corpóreas sim, porque não tem como a gente pensar Deus, o Deus ontológico. Tenta pensar Deus, um ser infinito, é impossível. Então Deus se reduziu numa linguagem humana para poder comunicar-se com nós. E essa comunicação se autoexpressa no Logos, ou seja, na palavra. Então veja, Deus se tornou carne. Quando Jesus encarnou, é Deus se tornando carne. É Deus se restringindo. É Deus se finitizando. É um infinito. Olha que interessante isso. É o infinito, eterno, Deus, divindade, se finitizando, humanidade. Aí a gente trabalha a união hipostática de Cristo, a questão teológica, né? Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Ele é totalmente criador, infinito, supremo, e ao mesmo tempo ele é totalmente finito, imagem, corporização, logos. Isso para os gregos é um absurdo. Lembra lá de João 1? A ideia do verbo? Pois é, aquilo veio dos gregos. E os gregos entendiam que o verbo não poderia se tornar carne. O verbo para os gregos era abstrato. O verbo para os gregos não poderia ser restritivo, se finitizar, assumir corpo fora, corpo aí. Então isso é um escândalo para os gregos.
A ideia de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz João, o evangelista. E quando a gente observa Paulo pregando aos Coríntios, e ele vai escrever aos Coríntios e vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os incrédulos, incrédulo ali é os gregos, incrédulo ali é a mentalidade grega, porque a mentalidade grega não podia entender essa finitização do Logos. Não, isso é impossível, isso não pode acontecer. Por isso que Paulo diz, é loucura para eles, mas para nós, salvos em Cristo Jesus, é poder de Deus. É poder de Deus, o infinito, o eterno, se finitizar, se tornar homem, chorar, sofrer, passar o que nós passamos. E só o cristianismo tem isso. O cristianismo é o ápice de todas as religiões. Nenhuma religião consegue chegar. Nenhuma religião. Todas as religiões têm as suas dimensões, mas somente no cristianismo temos o ápice. É a religião mais alta, mais sublime de todas. Então, veja que trabalhar o conceito restritivo vai além de uma questão apenas linguística. Restrição está trabalhando referente, restrição está trabalhando a realidade. Quando eu uso a palavra casa de Pedro, eu estou trabalhando realidade. Porque quando eu olho para uma casa, a casa assume o quê? Assume forma fora. E eu posso ter, lembra lá? Conhecer, ter, relacionar. E eu posso ter aquela casa, ter no sentido de manter uma relação, e conhecer na minha dimensão psíquica. E além de conhecer a casa, eu vou entender a dimensão de propriedade, né? Aqui a gente poderia abordar a questão econômica, questão de propriedade. Indivíduos como Pedro, como João, que tem uma casa. Quando eu digo carro de Pedro, moto de Pedro, casa de Pedro, caderno de Pedro, e assim sucessivamente, o tempo todo eu estou trabalhando realidade. O tempo todo eu estou trabalhando realidade. E quando eu olho para as coisas, eu estou o tempo todo restringindo. Quando eu falo casa de Deus, eu estou restringindo Deus a um espaço. O que é casa de Deus? A nível individual é o nosso próprio corpo, porque Deus, através do Espírito Santo, mora em nós. Casa de Deus. Aqui a gente pode pensar teologia. É possível trabalhar dimensão restritiva teologicamente ao falarmos casa de Deus? Sim. A partir de um aspecto individual, casa de Deus é eu. Eu sou casa de Deus. Deus mora em mim por meio do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que ele mora em mim de modo individualizado por meio do Espírito Santo, casa de Deus pode ser um local onde essas casas individuais estão em união, adorando o Criador. Dentro de um espaço geográfico. Veja, Deus ele ama espaços geográficos. Existe essa balela dos desigrejados que não precisa de igrejas. Precisa sim. Isso é uma mentira. Aristóteles, entenda isso. Aristóteles diz, o homem é um animal social. Além de ser um animal social, o homem é um animal que anseia estar em comunidade. Está em comunidade, adorando o Criador. É um princípio elementar. Então Deus ama lugares. Deus ama espaços geográficos. Deus ama dimensões litúrgicas que o adore. Isso é burrice. Muitos desigrejados são burros nessa perspectiva de pensar sociologia, pensar a natureza humana. Sem o eu, ou melhor, sem o outro, eu não posso me conhecer, porque eu só me conheço no outro. É impossível falar eu sou Anderson sem olhar para o outro. Impossível ser um individualista, é impossível. Por mais que eu possa pregar isso no campo das ideias, eu preciso do outro. E ao olhar para o outro, eu olho de modo restritivo. Eu estou o tempo todo restringindo. Então a ideia de restrição é muito importante. Muito importante. Então, trabalhar a ideia de restrição é definir. Eu estou definindo. Continuando, ó. A casa podia ser de Paulo, de João, de Antônio, mas dizendo o caso de Pedro, nós restringimos a palavra casa. Veja,
palavra casa é casa que precisa do referente. Quando o Napoleão fala aí palavra casa, ele escreve melhor dizendo, né? Palavra casa, pensa significado e signo, esses dois conceitos. Quando ele diz palavra casa, ele está trabalhando justamente o signo e o significado. Só que você não pode esquecer do referente, porque você está dentro de uma realidade. Você só pode falar palavras em determinado idioma porque uma realidade está patente diante dos seus olhos. Sem isso é impossível usar palavras. Portanto, diz o Napoleão, portanto, de Pedro, ao mesmo tempo que completa o sentido da palavra casa, está restringindo, está especificando essa palavra. Como eu acabei de falar. O tempo todo a gente está trabalhando especificações. O tempo todo a gente está trabalhando definições. E numa análise sintática a gente tem que perceber isso. Veja, quando eu estou falando algo, esse algo que eu estou falando está restringindo alguma coisa? Está especificando algo? Por isso que é importante estudar português. Para você pensar isso quando você vai à sua realidade, que está patente diante dos seus olhos. Veja, o Napoleão usa 3 exemplos. O pelo do camelo é quente. Os cultores da filosofia adquirem bela cultura. Vendi a fazenda de vovô. Então, veja, é o tempo todo restringindo. O que é restrição aqui? É o referente pelo, é o referente fazenda, é o referente cultores que adquirem bela cultura. Isso é uma restrição. Estou restringindo, não estou generalizando. E é impossível o geral sem o específico, dentro dessa definição de linguagem diante da realidade. Veja o que o Napoleão nos diz. O aluno deve ter noção, ou melhor, o aluno deve ter notado que o adjunto adnominal resistivo vem sempre acompanhado da preposição de. O macete, lembra lá quando você estudou sujeito? Que, quem? Isso aqui vai aparecer também no adjunto adnominal restritivo, ou seja, no genitivo. A preposição de. Olha, ó. O pelo do camelo é quente. De. São preposições. Os escultores da filosofia. Vendi a casa de vovô. Então, do camelo. O pelo é do camelo. Pelo, especificação. Cultores da filosofia adquirem bela cultura. Isso é especificação. Vendi a casa de vovô. A casa era de vovô, de um homem específico. Delimitação. Então, quando você for trabalhar adjunto adnominal restritivo, preste atenção na preposição de, do. Vendi a casa de vovó. Vendi a casa de Anderson. Vendi a casa do pastor. Vendi a casa do meu pai. Do, de. De, do. Essa preposição é muito importante para você pegar o macete de capital adjunto adnominal restritivo. Continuando, ó. Isso não quer dizer que a preposição de indique sempre adjunto. Claro, isso é autoevidente, né? Indique sempre um adjunto adnominal restritivo. O que podemos dizer é o seguinte: nem sempre a preposição de indica adjunto adnominal restritivo, mas o adjunto adnominal restritivo sempre vem antecedido da preposição de. E quase sempre encerra a ideia de posse. Então, a ideia de posse é muito importante. O papel de Anderson, o papel da pregação na igreja. Vamos ver. Vamos continuar dando, atribuindo essa ideia de possuir algo. O celular de Anderson, o celular de minha mãe, os óculos de Anderson. Então veja o tempo todo eu estou usando o de. E isso trabalha adjunto adnominal restritivo. Muito importante, muito importante. Continuando, Napoleão diz: o adjunto adnominal restritivo em português corresponde em latim ao caso genitivo.
Esse ponto aqui não precisa prestar atenção. Vamos continuar. Se o adjunto adnominal restritivo em português vem sempre com a preposição de, acontece também em uma palavra que em latim está no genitivo. Então, o ponto para você pegar aqui é justamente isso. Entender a ideia de restrição e a ideia de posse e o macete da preposição de, ou do, como está no exemplo, né? Pelo do, escultores da, fazenda de. Entenderam? É só você prestar atenção no referente, ou seja, na realidade que está na sua frente, quando você usa as palavras. Entendeu? E você vai treinando isso no texto. Vai treinando isso no texto até você fica expert. E a realidade se abre. Porque quando você entende a linguagem, a realidade se abre. Então, essa foi a nossa terceira aula, né, sobre análise sintática. E é muito importante, ao olhar para uma oração, entender esses conceitos basilares para a gente poder avançar no nosso estudo de linguagem, português, teologia, filosofia, assim, sucessivamente. Então é isso. Meu muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.